compartilhar a tela aí com vocês. Vamos lá, pessoal, continuar a nossa revisão, né? Bom dia aí para quem entrou agora. Ontem a gente começou a fazer algumas questões similares às que vão cair na prova. Se alguém tiver alguma questão aí para a gente resolver, eu tenho 3 aqui, se der tempo a gente resolve as que vocês trouxeram. Certo? Então vamos lá, continuando. A questão da UFRG, né? Enquanto se expande, um gás recebe 100 joules de calor. Então, se ele está recebendo positivo, né? E realiza o trabalho de 70 joules. Então, o gás está realizando o trabalho, também é positivo. Ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás. Então, ele quer saber se essa energia interna aumenta ou diminui e de quanto, né? Então, a gente viu que a energia interna está ligada à temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, só pegando os dados que a questão forneceu calor, que é de 100 joules, forneceu o trabalho realizado, ele chamou de W, eu gosto de usar o tal, também, e foi de 70 joules. Ele quer saber o que acontece com a energia interna, né? Ela aumenta, diminui, de quanto? Então vamos lá, só aplicar a primeira lei, né, pessoal? Sempre que tem as energias que estão no sistema, é só usar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica trata da conservação da energia do sistema. Então essa energia ela tem que ser constante. Então, escrevendo a primeira lei da termodinâmica, essa variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Então, substituindo o calor 100 joules e a energia e o trabalho 70 joules. Então, 100 menos 70, 30 joules. Observe que o sinal é positivo, né? Mais 30. A gente não coloca o sinal, mas quando não tem a gente subtende porque é mais, né? Então, mais 30. Então, é um aumento de 30 joules. Seria o item C. Se esse sinal fosse negativo, seria diminuiu 30, né? Dúvida nessa questão? Certo, no final a Bruna quer que revise as questões dos sinais, né? Então vamos para a próxima, né? Ninguém manifestou dúvida nessa. Vai dar tempo para a gente revisar os sinais. Pronto, vai cair uma questão de gráfico na prova, certo, pessoal? E o gráfico é para encontrar o trabalho num gráfico PV, né? A gente viu que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. E se eu tenho um gráfico PV, no eixo X no eixo Y eu tenho a pressão, e no eixo X eu tenho a variação de volume. Então, se eu calcular a área, eu vou estar fazendo essa continha aqui, P vezes ΔV. Então, como é que eu encontro o trabalho a partir do gráfico? Você vê a transformação, no caso aqui é de A para B, liga este ponto A ao eixo X, liga o ponto B ao eixo X, e o trabalho de A até B vai ser a área formada
abaixo da figura formada abaixo dessa transformação. Então, embaixo de A para B, eu formo essa figura aqui. Então, se eu encontrar a área dessa figura, eu encontro o trabalho realizado. Ó, novamente, eu tenho no gráfico uma transformação qualquer. Vou pegar aqui um gráfico qualquer. E eu tenho uma transformação de A para B, para C. Fazer uma... Então aqui eu tenho uma transformação que vai de A para B, depois vai de B para C. Num eixo eu tenho a pressão, no outro eu tenho a variação de volume. Então como é que eu faço para encontrar o trabalho? É só ver a figura que está sendo formada abaixo dessas transformações. Então é só você traçar uma reta até o eixo X, nos pontos que ele quer que você determine o trabalho, no caso aqui seria de A até C, e você tem que encontrar essa área que é formada abaixo dessa transformação. Essa área vai ser equivalente ao trabalho, certo? Então basta você descobrir qual é a área que está sendo formada abaixo deste gráfico, né? Das transformações de A para B para C, no que ele pediu lá na questão. No caso aqui ele está pedindo de A até B. Então vamos lá, de A até B, ele já facilitou aí, né? Já desenhou a figura que está sendo formada. Que figura é essa? Isso, trapézio. Áreas de figura que está dizendo, ou áreas da física? O Enem adora mais circunferência, né? Circunferência sempre cai. Então vamos lá, pessoal. Aqui é um trapézio, né? Ele só está emborcado aí, virado. Mas se você observar, vamos colocar esse trapézio no modo que a gente costuma ver, né? A gente aprendeu a visualizar. Pronto. Aqui é este mesmo trapézio, só que ele está deitado aqui. Eu tenho uma base menor. Essa base aqui seria a base menor. Ela vale quanto? 2 vezes 10 elevado a 5. Dois vezes 10 elevado a 5. Eu tenho uma base maior, que é essa daqui. Essa base maior vale quanto? O mesmo tamanho aqui, ó. Que é 4 vezes 10 elevado a 5. E eu tenho a altura do trapézio. A altura do trapézio, ele está deitado, é de 4 até 7. De 4 até 7 eu tenho 3, né? Então tenho 3 aqui. Pronto. Alguém lembra como encontrar a área do trapézio? Isso, Wesley já botou aí. Área do trapézio é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se você não lembra da área do trapézio, se você divide essa figura aqui, ó, em um quadrado, um retângulo e um triângulo, né? Aí encontra a área das duas e é só somar.
você sabe a área de um retângulo, que é base vezes a altura. O triângulo é a metade de um retângulo, né? Esse triângulo aqui é a metade de um retângulo. Então seria a base vezes a altura dividido por 2. Então é uma estratégia caso você não recorde a área do trapézio na hora, né? Então vamos lá, substituindo, essa área vai ser base maior, 4 vezes 10 elevado a 5, base menor, 2 vezes 10 elevado a 5, a altura, que é 3, dividido por 2. Ó, o 10 elevado a 5 se repete nos dois termos. Se ele se repete nos dois termos, é só você repetir. Então vai ficar 4 mais 2, 6 vezes 10 elevado a 5, vezes 3 dividido por 2. Posso simplificar aqui, não? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então vai ficar 9 vezes 10 elevado a 5. Então o trabalho, que é numericamente igual a essa área, vai ser 9 vezes 10 elevado a 5 joules. Pronto, está aí o trabalho realizado nas transformação A até B. Termodinâmica, Ezequiel. Dúvidas? Pronto, vamos fazer outra questão similar, né? Vou fazer aqui do lado. Vou criar aqui uma questão. Eu quero o trabalho realizado por o gás nessa transformação aqui. Certo? Então aqui no eixo, eu tenho aqui no eixo Y a pressão e aqui eu tenho o volume, metros cúbicos, pressão Pascal. Então esse meu sistema, esse meu gás, ele vai sofrer essas transformações de A até C. Eu quero o trabalho realizado por este gás, por este meu sistema. Eu vou colocar aqui alguns valores. 2. Pronto. Como é que eu faço para encontrar o trabalho realizado nessa minha configuração aqui, nessa minha questão? Alguém sugere aí alguma coisa? Cris, eu acho que tem que fazer um quadrado, não é não? Você vai desenhar aqui, ver qual é a área que está sendo formada abaixo dessa figura, deste gráfico, né, ABCD, a área toda, certo? Tudo que está abaixo aqui de CD é o meu trabalho. Então até o eixo X você vai ter que considerar. Então tudo que está abaixo dessa transformação no gráfico ABC vai ser o trabalho realizado pelo sistema. Então que figura é essa que está sendo formada abaixo das transformações ABC de A até C, né? Isso, então para encontrar o trabalho é só encontrar a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes a altura. Então vamos encontrar essa área. A base
De 5 para 15 eu tenho 10, né? Só pegar o maior menos o menor, uma variação. 15 menos 5, 10. E a altura é isso daqui tudo, viu, pessoal? Essa figura aqui. Então a altura vai de 0 até 8. Então a área deste retângulo, 10 vezes 8, 80. Então o trabalho, que é igual à área, vai ser de 80 joules. Bom, então este é o procedimento. Desenha a figura abaixo da transformação que ele pede e encontra a área. A área é igual ao trabalho. Vamos ver quanto tempo a gente tem. Pronto. Vamos à última e depois a gente revisa as questões dos sinais. Ó, um corpo recebe 40 joules de calor. Então ele está recebendo, né? Recebendo positivo. E rejeita. Então vamos colocar aqui. Ele está recebendo 40 joules e rejeita 10 joules para o ambiente. Rejeitar, perder, né? Desperdiçar. Então rejeita, negativo, menos 10. Então aqui, pessoal, o quanto ele vai aproveitar realmente no sistema, se ele está ganhando 40 e perdendo 10. Exato, 30, né? Então o calor que realmente está ficando no sistema é de 30 positivo. Calor resultante aqui, o calor realmente está sendo colocado no sistema. O corpo realiza um trabalho de 200 joules. Ele está realizando trabalho. Então, positivo. Trabalho vai ser de 200 joules. Estabeleça, baseado na primeira lei da termodinâmica, o que acontece com a temperatura do corpo em estudo. Então, ele está sugerindo usar a primeira lei da termodinâmica, que diz que essa variação da energia interna é o calor menos o trabalho, para ver o que acontece com a temperatura. A gente viu que a energia interna está ligada à temperatura, né? Então vamos lá, aplicando a primeira lei, essa variação da energia interna vai ser o calor, vai ser de 30, né? O calor resultante, menos o trabalho, que é de 200. Então, 30 menos 200, repete o sinal do maior e subtrai, dá 170, né? Joules. Pronto, o que quer dizer esse sinal negativo? Sinal negativo quer dizer que a temperatura diminuiu. Se o sinal fosse positivo, a temperatura aumentou. E se fosse zero, a temperatura permaneceu a mesma. Pronto, alguma dúvida aqui? Vamos revisitar os sinais das grandezas. Convenções de sinais, ó. Primeiro, o trabalho. O trabalho, pessoal, ele está ligado a uma mudança no volume do meu sistema.
Então eu tenho aqui um gás confinado aqui em um certo recipiente. Este trabalho ele vai ser o deslocamento deste êmbolo aqui que está prendendo o gás, né? E este deslocamento, este movimentar alguma coisa que a gente chama de trabalho. É a energia gasta para fazer este deslocamento, certo? Então a gente diz que o trabalho ele pode ser realizado pelo gás. O que seria isso? O próprio gás vai exercer força neste êmbolo, fazendo com que ele se movimente. Então, se o gás está sendo o autor do trabalho, ele vai se expandir, né? Essa pressão vai fazer com que este êmbolo se movimente, aumente de volume. Então, se ele está aumentando o volume, isso daqui é positivo, né? O final é maior do que o inicial. Então, o trabalho realizado pelo gás ele é sempre positivo. O gás é o autor, ele que está realizando o trabalho, certo? Mas o trabalho ele pode ser realizado sobre o gás. O que seria isso? Vai ter um agente externo. Eu vou pegar um peso e colocar em cima deste êmbolo. Não vai ser o gás que vai realizar o trabalho vai ser realizado sobre ele. Eu vou colocar um peso, uma força, que vai comprimir este gás. Certo? Então o que vai acontecer? O volume final vai ser menor do que o inicial, já que ele está sendo comprimido. E se o volume final é menor do que o inicial, isso daqui dá um resultado negativo. Então, sempre que o trabalho for realizado sobre o gás estiver sendo comprimido, este trabalho vai ser negativo. Certo? Ele também pode usar as palavras expansão, né? E aqui compressão. E se não tiver mudança de volume, não tem trabalho. O trabalho está ligado a essa variação de volume. Certo? Tem uma dependência. O trabalho depende do volume. Agora vamos lá para o calor. Nossa outra grandeza, né? O calor. O calor também ele pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Quando é que o calor é positivo? Quando ele entrar no meu sistema, eu estou tendo um ganho, um aumento de calor. Então, quando ele entra no sistema, quando o sistema recebe calor, eu tenho um valor positivo, estou tendo um ganho. E quando este calor sai do sistema, é liberado, eu tenho um calor cedido ao meio, cedido para o meio, então eu tenho uma perca de calor, não é negativo. Então sempre que ele falar que o sistema recebeu calor, positivo. Sempre que ele falar que o sistema cedeu calor, perdeu calor, negativo. E pode também ter transformação que não tem troca de calor, né? Transformação adiabática, Q igual a zero. Isso quer dizer que não teve nem ganho nem perca de calor. Então só vai existir calor se houver troca com o meio, certo? Vai depender de trocas de calor. E a nossa última grandeza da primeira lei, né?
é a energia interna. A gente chama de U. Essa energia interna a gente viu que ela é 3,5 de nRT. Tudo isso daqui são constantes, são números. Número de partículas, uma constante dos gases, 3,5 é um número. O que isso quer dizer? Que essa energia interna ela está diretamente vinculada à temperatura. Então isso só vai mudar se a temperatura mudar, certo? Então se não existir mudança de temperatura, essa minha variação de energia interna vai ser zero. Para isso variar, a temperatura tem que variar, que as outras grandezas são constantes, são fixas. Então, o que acontece se a temperatura aumenta? Se ela vai de 30 para 50, por exemplo. Eu vou ter, a variação é sempre o final menos o inicial, né? Então, eu tenho aqui final menos o inicial, eu tenho um saldo de positivo, certo? Então, quando essa variação quando a temperatura aumenta, essa minha variação de energia interna ela é positiva. O que acontece se essa temperatura diminuir? Agora eu vou sair de 50 e baixar para 30. Final menos o inicial, eu vou ter um saldo negativo. Não é 30 menos 50, vou ter um saldo negativo. Então quer dizer que se a temperatura diminui, essa minha variação de energia interna ela é negativa. E se ela não muda, a gente já viu que não vou ter também mudança de não vou ter também variação da energia interna, vai ser zero. Da energia interna, ou a primeira lei da termodinâmica. Pronto, a energia interna, 3.000 de nRT, você vai usar para descrever um sistema sem mudanças. Eu tenho um gás aqui. Você quer saber a energia interna deste gás? Você vai usar U igual a 3,5 de nRT. Mas se este meu sistema sofreu alguma mudança, ganhou energia, realizou trabalho, ganhou calor, perdeu calor, você vai ter uma variação. Uma mudança é uma variação. Então você vai ter que usar a primeira lei da termodinâmica, delta U, calor menos o trabalho. Então isso daqui é para um sistema em um dado estado determinado. Isso daqui é quando tem mudança na configuração do meu sistema. Se ele vai ganhar, perder calor, se ele vai realizar, se vai sofrer trabalho, certo? Vamos ver, 10h31. Então é isso, pessoal. Eu já coloquei a aula de ontem lá no canal, se vocês quiserem ver novamente a revisão, né? Daqui a pouco, mais tarde eu coloco essa daqui também. Pronto, a de Clapeyron também é para um sistema numa dada configuração. Um sistema sem mudança nas variáveis, né? Então, o Clapeyron, você vê que ele tem um único valor para P, um único valor para R, um único valor para P, para V e para T. Então, eu tenho uma configuração específica.
Quando tem mudança em alguma dessas variáveis, eu vou usar a lei geral. Mas só adiantando, certo, pessoal? Não vai cair Clapeyron nem lei geral na prova, não. É só primeira lei da termodinâmica. Certo? Então, o que vocês têm que saber, ó, para fazer as 4 questões, né? Identificar aquelas transformações gasosas. Quando é que eu tenho uma isobárica, quando é que eu tenho uma isocórica, uma isovolumétrica. Segundo, aplicar a primeira lei da termodinâmica. Terceiro, calcular o trabalho no gráfico PV. E saber as relações das energias, ou de dependência, né, das energias da primeira lei da termodinâmica, aquela com as variáveis, né? Então, do que depende a primeira lei, do que depende a energia interna, do que depende o trabalho e do que depende o calor. Pronto, isso é um resumo das 4 questões que vão cair na prova. É isso, mais alguma pergunta? Pois tá, pessoal, então boa aula aí na sequência, boa prova nas próximas semanas e um bom final de semana para vocês.